Desde a promessa bíblica, a história de uma terra sob perpétua disputa. Capítulo 1. Berço das civilizações. Ao observar a história da região hoje conhecida como Israel e Palestina, é comum imaginar narrativas centradas em chegadas e migrações tardias. No entanto, muito antes de qualquer povo reivindicar uma origem sagrada ou um destino especial ligado àquela terra, a faixa fértil situada entre o Mediterrâneo e o deserto já era habitada por sociedades antigas e complexas. Séculos antes do surgimento das tradições bíblicas, o território fazia parte de um mundo vibrante de cidades, rotas comerciais e culturas interligadas. Por volta do terceiro milênio antes da Era Comum, o Levante Sul constituía um importante corredor geográfico que ligava a África à Ásia. Nessa região viviam os cananeus, um termo amplo utilizado para designar diversos grupos que compartilhavam características culturais semelhantes. Esses povos ocupavam cidades-estado relativamente autônomas e mantinham redes comerciais que conectavam a região a grandes centros da antiguidade, como o Egito e a Mesopotâmia. O comércio incluía produtos valiosos como incenso, cobre e madeira de cedro, recursos que circulavam por rotas que atravessavam o Levante. Cidades como Hazor, Meguido e Jericó tornaram-se centros políticos e econômicos relevantes. Cada uma possuía sua própria organização e seus próprios cultos religiosos, refletindo uma realidade política fragmentada, mas profundamente enraizada na terra. A soberania era local e descentralizada, e a paisagem política era composta por múltiplas autoridades regionais que coexistiam e competiam entre si. Séculos depois, no início da Idade do Ferro, aproximadamente por volta de 1200 a.C., um novo elemento entrou nesse cenário: os filisteus. Eles estavam associados ao grande fenômeno histórico conhecido como a Crise dos Povos do Mar, que abalou várias civilizações do Mediterrâneo Oriental. Os filisteus estabeleceram-se principalmente na planície costeira sul, fundando ou fortalecendo cidades importantes como Gaza, Asdod e Ascalão. Uma das características que diferenciava os filisteus de muitos povos vizinhos era o domínio da tecnologia do ferro, que lhes proporcionava vantagens militares e agrícolas. Sua presença introduziu novos equilíbrios de poder na região e influenciou diretamente as comunidades que habitavam as colinas centrais, entre elas as tribos que posteriormente seriam associadas ao surgimento de Israel. Apesar de conflitos ocasionais, a realidade da região era marcada por coexistência e intercâmbio cultural. Filisteus e cananeus formavam um mosaico de populações que compartilhavam o território, cada qual com suas tradições e estruturas políticas. Essa diversidade demonstra que o Levante nunca foi uma terra vazia ou culturalmente homogênea, mas sim um espaço ocupado por sociedades antigas e profundamente estabelecidos. A própria geografia contribuiu para essa diversidade. Montanhas, vales férteis e uma extensa faixa costeira criavam diferentes ambientes ecológicos, permitindo que vários grupos encontrassem formas específicas de subsistência e organização social. Ao mesmo tempo, essa posição estratégica transformava o Levante em uma região constantemente disputada pelos grandes impérios da antiguidade. Egito, Assíria e Babilônia, entre outros poderes, exerceram influência ou domínio direto sobre a região em diferentes momentos. Para esses impérios, o Levante era uma zona estratégica de passagem militar e de comércio. Tributos, alianças e administrações indiretas tornaram-se mecanismos comuns de controle. Mas mesmo sob domínio estrangeiro, as populações locais continuavam vivendo e cultivando suas tradições. Grande parte das pessoas que habitavam o território descendia das antigas comunidades cananeias e filisteias. Mesmo diante de transformações políticas, essas populações mantinham práticas agrícolas, costumes culturais e formas de organização social que demonstravam uma continuidade de ocupação ao longo de muitos séculos. Compreender essa presença antiga é fundamental para entender a história posterior da região. O território que mais tarde seria associado a narrativas bíblicas já possuía uma longa trajetória humana. Ele não era um espaço vazio aguardando novos habitantes,
mas uma terra ocupada por comunidades que haviam se desenvolvido ali ao longo de milênios. Dentro desse contexto histórico, surgiu uma nova narrativa que influenciaria profundamente o destino da região. De acordo com tradições religiosas posteriores, Abraão teria migrado da Mesopotâmia para Canaã, estabelecendo a base simbólica para a ligação entre um povo e aquela terra. Esse relato tornaria-se central para a identidade judaica e para a ideia de uma promessa divina associada ao território. Segundo essa tradição, Deus teria prometido a terra aos descendentes de Abraão. Essa promessa transformou a relação com o território em algo mais do que uma simples ocupação geográfica. A posse da terra passou a ser entendida como parte de um pacto religioso, um elemento que marcaria profundamente a memória coletiva do povo judeu ao longo dos séculos. Segundo essa tradição, Deus teria prometido a terra aos descendentes de Abraão. Essa promessa transformou a relação com o território em algo mais do que uma simples ocupação geográfica. A posse da terra passou a ser entendida como parte de um pacto religioso, um elemento que marcaria profundamente a memória coletiva do povo judeu ao longo dos séculos. A tradição também narra a experiência do povo hebreu no Egito e o retorno a Canaã sob a liderança de Moisés. Esses episódios reforçaram a ideia de que a terra prometida deveria ser conquistada e mantida como parte de um destino espiritual. Nos relatos bíblicos, a chegada dos israelitas envolve conflitos com populações que já habitavam o território, como os próprios cananeus. Inicialmente, as comunidades israelitas estabeleceram-se principalmente nas colinas centrais da região, áreas menos dominadas pelos centros urbanos e pelas rotas comerciais costeiras. Com o tempo, essas tribos desenvolveram estruturas políticas mais complexas, que culminaram na formação de uma monarquia. O período de maior unidade política ocorreu sob os reinados de Davi e Salomão. Durante essa fase, Jerusalém tornou-se a capital do reino e passou a desempenhar um papel central tanto político quanto religioso. A construção do templo consolidou a cidade como o principal centro do culto ao Deus único e fortaleceu a ligação entre a identidade judaica e aquele território. No entanto, essa fase de estabilidade foi relativamente breve. Após a morte de Salomão, o reino dividiu-se em duas entidades políticas, Israel ao norte e Judá ao sul. Essa divisão enfraqueceu a região diante das potências emergentes do Oriente Próximo. A partir desse momento, os reinos israelitas tornaram-se cada vez mais vulneráveis às pressões externas. Impérios maiores, como a Assíria e a Babilônia, passaram a exercer influência crescente sobre o Levante, alterando profundamente o equilíbrio político da região. A queda do reino de Israel diante dos assírios em 722 a.C. marcou uma das primeiras grandes dispersões populacionais associadas à história judaica. Parte significativa da população foi deportada e incorporada a outras regiões do império. Décadas depois, o reino de Judá também enfrentaria um destino semelhante. Em 586 a.C., Jerusalém foi conquistada pelos babilônios, o primeiro templo foi destruído e grande parte da elite da população foi levada para o exílio na Babilônia. Esse episódio tornou-se um dos momentos mais marcantes da história judaica antiga. O exílio transformou-se em um trauma coletivo e consolidou a ideia de diáspora, ou dispersão, como parte da experiência histórica do povo. Mesmo assim, a história não terminou ali. No final do século VI a.C., o Império Persa conquistou a Babilônia, e o rei Ciro autorizou o retorno de parte dos exilados a Jerusalém. O templo foi reconstruído e uma nova fase de vida religiosa começou, ainda que sob domínio imperial. Nos séculos seguintes, o território continuou passando de mão em mão entre diferentes potências, incluindo persas, gregos e romanos. A presença judaica persistiu, mas a região permaneceu integrada a estruturas imperiais maiores. Durante o domínio romano, ocorreram revoltas importantes contra o poder imperial. A Grande Revolta Judaica, iniciada em 66 d.C., terminou com a destruição do Segundo Templo em 70 d.C., um evento que novamente transformou profundamente a vida judaica.
Mais tarde, após a revolta de Bar Kokhba no século II, os romanos intensificaram sua repressão. A província foi renomeada como Síria-Palestina, e Jerusalém foi reconstruída como Hélia Capitolina, restringindo o acesso de judeus à cidade. Esses acontecimentos provocaram novas dispersões populacionais, mas não eliminaram completamente a presença judaica na região. Pequenas comunidades continuaram vivendo ali ao lado de outros grupos locais. Ao longo desses séculos, enquanto muitas comunidades judaicas se espalhavam por diversas partes do mundo, a região permaneceu habitada por populações variadas, descendentes de antigos povos do Levante. Essas comunidades continuaram cultivando a terra e mantendo suas tradições. Assim, a história do Levante revela uma continuidade humana complexa. A região sempre foi habitada por diferentes povos e culturas, cada um contribuindo para a formação de uma paisagem histórica rica e profundamente interligada. Capítulo 2. O tempo das potências e a dispersão do povo. A perda da soberania política no Levante não ocorreu de maneira súbita, mas como resultado de um processo gradual marcado por conflitos internos e pela expansão de grandes impérios. Ao longo dos séculos, os reinos locais tornaram-se cada vez mais vulneráveis diante das potências do Oriente Próximo. Os reinos de Israel e Judá já haviam experimentado invasões e períodos de exílio sob os impérios assírio e babilônico. Posteriormente, a região também esteve sob controle persa e helenístico. No entanto, foi com o domínio romano que a situação política atingiu um novo nível de tensão. Durante o período romano, a administração imperial exigia tributos e submissão política. Ao mesmo tempo, a população local mantinha fortes tradições religiosas e culturais. Essa combinação de fatores contribuiu para o surgimento de revoltas contra o domínio romano. A mais significativa delas foi a Grande Revolta Judaica, iniciada em 66 d.C. O conflito transformou-se rapidamente em uma guerra de grandes proporções entre as forças romanas e os rebeldes locais. No ano 70 d.C., Jerusalém foi conquistada pelos romanos após um cerco prolongado. O segundo templo foi destruído, marcando um momento profundamente traumático para a sociedade judaica. O templo não era apenas um edifício religioso, mas o principal centro espiritual e social da comunidade. Com sua destruição, a vida religiosa judaica precisou se reorganizar. O culto centralizado no templo foi gradualmente substituído por práticas baseadas em sinagogas e no estudo das Escrituras. Esse período também intensificou a dispersão de comunidades judaicas pelo Império Romano e por outras regiões do mundo antigo. Ainda assim, parte da população judaica permaneceu na terra, mantendo uma presença contínua. No século II ocorreu outra grande revolta, liderada por Bar Kokhba. A repressão romana foi extremamente severa. Após a derrota dos rebeldes, o imperador Adriano adotou medidas destinadas a enfraquecer a identidade judaica na região. A província foi renomeada como Síria-Palestina e Jerusalém passou a se chamar Hélia Capitolina. Além disso, a entrada de judeus na cidade foi severamente restringida. Mesmo diante dessas medidas, comunidades judaicas continuaram existindo em diferentes partes da região, especialmente na Galileia e em áreas rurais. Nessas localidades, as sinagogas tornaram-se centros importantes de vida religiosa e comunitária. Foi também nesse período que tradições orais do judaísmo começaram a ser registradas e organizadas, processo que contribuiria para a formação do Talmud. Essas obras ajudaram a preservar a identidade cultural e religiosa das comunidades dispersas. Ao mesmo tempo, outro movimento religioso estava ganhando força na região, o cristianismo. Surgido dentro do contexto judaico do Levante, o cristianismo gradualmente expandiu-se pelo Império Romano. Com a conversão do imperador Constantino no século IV e a posterior adoção do cristianismo como religião oficial do Império, a Palestina passou a ocupar um lugar central na geografia espiritual cristã. Peregrinos começaram a viajar para a região e diversas igrejas foram construídas em locais associados à vida de Jesus. Durante o período bizantino,
A população da região incluía cristãos, judeus, samaritanos e outros grupos locais. A diversidade religiosa continuou sendo uma característica marcante da sociedade. Apesar das mudanças políticas, a vida cotidiana da maioria das pessoas permanecia ligada à agricultura e às atividades rurais. Comunidades locais continuavam cultivando a terra, pagando impostos e adaptando-se às autoridades imperiais. Nos séculos finais do domínio bizantino, a região tornou-se palco de conflitos entre Bizâncio e o Império Persa Sassânida. Essas guerras prolongadas enfraqueceram ambas as potências e desestabilizaram o controle sobre o Levante. Quando o século VII começou, a região encontrava-se politicamente fragilizada. As populações locais, compostas em grande parte por agricultores de língua aramaica ou grega, continuavam vivendo em comunidades estabelecidas há gerações. Essa continuidade cultural demonstra que, apesar das sucessivas mudanças de domínio político, a estrutura social da região manteve certa estabilidade. As populações adaptavam-se aos novos governantes sem abandonar completamente suas tradições. Na véspera da conquista islâmica, a província da Palestina era habitada por uma mistura de cristãos, judeus e samaritanos. Todos esses grupos possuíam raízes profundas na história local. Assim, a chegada das forças islâmicas no século VII encontrou uma sociedade complexa e diversificada. A região não era um território vazio, mas um espaço habitado por comunidades que carregavam consigo séculos de história. Essa realidade histórica demonstra que a Palestina sempre foi marcada por continuidade humana e diversidade cultural. Ao longo do tempo, diferentes povos, religiões e impérios deixaram suas marcas na região, contribuindo para a formação de uma das paisagens históricas mais complexas do mundo antigo. A chegada das forças muçulmanas ao Levante no século VII ocorreu sobre uma província bizantina enfraquecida, mais longe de ser uma terra vazia ou sem estruturas. A Palestina já estava acostumada a mudanças de domínio e preservava uma diversidade religiosa e social consolidada. A conquista pelos exércitos do califado, culminando na tomada de Jerusalém em 637, marcou um ponto de inflexão decisivo ao introduzir uma nova administração, uma nova língua e uma nova religião que, com o tempo, se tornaria dominante e definiria a região por mais de um milênio. Ao contrário de modelos imperiais anteriores, que frequentemente recorreram à eliminação ou deslocamentos extensos, o domínio islâmico estabeleceu um regime que, em seus primeiros séculos, buscou governar incorporando as comunidades existentes. O sistema de proteção aos chamados povos do livro permitiu que judeus e cristãos mantivessem sua fé, seus costumes comunitários e suas normas internas, desde que reconhecessem a autoridade política e pagassem um imposto específico. Essa fórmula favoreceu uma integração gradual, com continuidade da vida cotidiana e, em muitos casos, alívio em relação às exigências fiscais e administrativas do período bizantino. O elemento mais transformador, porém, foi a centralidade religiosa que Jerusalém passou a adquirir no mundo islâmico. A cidade foi sacralizada como o terceiro lugar mais sagrado do Islã, após Meca e Medina, associada à tradição da viagem noturna de Maomé. Essa elevação religiosa teve consequências geopolíticas. Jerusalém deixou de ser apenas um centro herdado da importância judaico-cristã e passou a integrar, de forma explícita, o coração espiritual e simbólico da nova potência. A construção da Cúpula da Rocha e da Mesquita de Al-Aqsa, em uma área ligada ao antigo templo judaico e próxima de santuários cristãos, funcionou como afirmação de soberania religiosa e política, incorporando a cidade e a Palestina à narrativa do Islã e à arquitetura do novo poder. Com a sucessão de califados, Omíada, Abássida e Fatímida, consolidou-se um longo período de moldagem cultural e administrativa. O árabe tornou-se a língua do governo e da religião e, lentamente, expandiu-se como idioma de uso cotidiano, num processo de arabização que se desenrolou ao longo de séculos. Esse movimento não eliminou a presença de minorias. Cristãos permaneceram numerosos por longo tempo e a minoria judaica continuou existindo, mas a orientação geral do tecido cultural passou a ser predominantemente árabe e islâmica.
Cidades costeiras e centros comerciais prosperaram em diferentes fases, e a Palestina integrou-se às redes de comércio e circulação de conhecimento do mundo islâmico, participando, em maior ou menor grau, dos fluxos que marcaram a ciência, a filosofia e a literatura. A conversão ao Islã, em perspectiva de longo prazo, foi gradual e, em regra, associada a dinâmicas sociais e econômicas, mais do que a coerção em massa. Com o passar do tempo, antigas populações locais, já enraizadas na região, converteram-se, misturaram-se e adotaram a língua e os códigos culturais árabes, mantendo, ainda assim, uma continuidade de vínculo com o solo. A estrutura social e fundiária adaptou-se aos novos marcos legais islâmicos, e a Palestina funcionou simultaneamente como território de peregrinação, região agrícola e espaço de produção, com comunidades ligadas à terra por trabalho, pertencimento e redes locais. Foi nesse ambiente que se fortaleceu uma identidade regional que, embora parte do mundo árabe mais amplo, preservava características próprias. A estabilidade relativa desse longo período foi interrompida violentamente no final do século XI com a chegada das Cruzadas. O projeto militar vindo da Europa buscava estabelecer controle cristão sobre os lugares sagrados e reativou de forma intensa o conflito pelo domínio de Jerusalém. A tomada da cidade em 1099 foi acompanhada por massacre e por uma substituição brusca da administração islâmica, com expulsões e perseguições que atingiram muçulmanos e judeus. Para as populações nativas, o regime cruzado significou um interregno duro, marcado por perda de direitos, expropriações e luta pela sobrevivência sob um sistema feudal importado. O domínio cruzado, porém, jamais se consolidou plenamente e a resistência local ganhou expressão política e simbólica. A recaptura de Jerusalém por Saladino em 1187 tornou-se um marco de restauração e um símbolo da capacidade de reagir à ameaça externa. A expulsão final dos cruzados no final do século XIII, seguida pelo domínio mameluco, reafirmou a predominância árabe e muçulmana na região e reforçou uma memória histórica de invasão temporária vinda de fora. Essa lembrança passou a funcionar como precedente para a desconfiança diante de intervenções ocidentais, consolidando a imagem do povo local como guardião milenar da terra, capaz de atravessar agressões e recompor sua ordem. Capítulo 4. Sob o crescente e a estrela. Com a conquista otomana em 1517, a Palestina foi incorporada a um império vasto e duradouro que se estenderia por cerca de 4 séculos. Esse novo enquadramento imperial trouxe relativa estabilidade e integração a uma estrutura maior, sem apagar o caráter multiétnico e multirreligioso do território. No interior do sistema otomano, as comunidades religiosas foram organizadas sobre o modelo do millet, que concedia autonomia considerável em questões de lei pessoal, tribunais e instituições religiosas, desde que a soberania do sultão fosse reconhecida e os tributos pagos. Esse arranjo preservou identidades minoritárias e permitiu que muçulmanos, cristãos e judeus mantivessem formas próprias de vida comunitária, enquanto a maioria muçulmana seguia definindo o tom cultural e social da região. Administrativamente, a Palestina não formava uma unidade política coesa. Era dividida em distritos como Jerusalém, Acre e Nablus, frequentemente vinculados a províncias maiores, como Damasco. Essa fragmentação territorial limitava o surgimento de um centro regional único e favorecia uma política baseada em equilíbrios locais. Na prática, a vida cotidiana da maioria da população era rural e girava em torno da agricultura de subsistência. Elites locais e clãs exerciam poder e influência sobre a autoridade otomana, e o sistema fundiário, embora complexo, mantinha os agricultores ligados às aldeias e aos campos. A permanência na terra por gerações, consolidada por laços familiares e pelo trabalho contínuo, formou a base de uma identidade camponesa que, mais tarde, seria associada ao povo conhecido como palestino, preservando uma ligação física e social com o território, independentemente de mudanças administrativas. No século XIX, a Palestina otomana entrou em um período de mudanças lentas, mas decisivas para o que viria depois.
A região estava firmemente estabelecida como majoritariamente árabe e muçulmana sunita, com minorias cristãs de várias denominações e uma comunidade judaica pequena, porém antiga, concentrada em centros como Jerusalém, Safed, Tiberíades e Hébron. A convivência sob o sistema Milete, em muitos contextos, tendia à rotina compartilhada de mercado, trabalho e vida social, ainda que marcada por diferenças e hierarquias próprias do Império. A partir de meados do século XIX, reformas internas impulsionadas por pressões europeias e por projetos de modernização buscaram centralizar o poder otomano e ampliar a integração econômica. Esse movimento abriu espaço para maior presença estrangeira, tanto religiosa quanto comercial, e para a penetração de capital e instituições europeias. Ao mesmo tempo, compras de terras por estrangeiros e a chegada de pequenos grupos de judeus vindos da Europa, inicialmente por motivações religiosas e, de forma crescente, ideológicas, começaram a alterar pontualmente o quadro fundiário e demográfico em certas áreas. Ainda assim, o caráter predominante da região permanecia árabe e profundamente enraizado em sua estrutura local, e a terra seguia sendo o principal recurso e o eixo da identidade social da maioria. No final do século XIX, o enfraquecimento progressivo do Império Otomano transformou a Palestina em objeto de cobiça mais intensa das potências europeias. A abertura de consulados, investimentos em infraestrutura e o crescimento de atividades missionárias passaram a marcar a presença ocidental, frequentemente justificada por interesses estratégicos e comerciais e por alegada proteção a minorias religiosas. No final do século XIX, o enfraquecimento progressivo do Império Otomano transformou a Palestina em objeto de cobiça mais intensa das potências europeias. A abertura de consulados, investimentos em infraestrutura e o crescimento de atividades missionárias passaram a marcar a presença ocidental, frequentemente justificada por interesses estratégicos e comerciais e por alegada proteção a minorias religiosas. Essa intervenção, mesmo quando não pretendia desmontar a ordem local, contribuiu para desestabilizar o equilíbrio otomano e aumentar a competição por influência. É nesse cenário de fragilidade imperial e expansão europeia que o movimento sionista começa a ganhar tração na Europa, formulando um projeto político de retorno à terra ancestral. Embora inicialmente minoritário, o sionismo dialogava com o nacionalismo europeu da época e, ao se traduzir em imigração e aquisição de terras, exigia uma reconfiguração concreta da vida no Levante, onde já existia uma população estabelecida. A compra de terras por organizações sionistas, muitas vezes realizada com grandes proprietários ausentes e não diretamente com os camponeses que cultivavam o solo, gerou atritos sociais e econômicos. Agricultores que perdiam direitos de uso e vínculo com campos trabalhados por gerações passaram a perceber os recém-chegados não apenas como imigrantes, mas como agentes de uma mudança forçada no mundo rural e na estrutura social. Assim, as tensões iniciais começaram a desenhar o choque de aspirações nacionais em um ambiente em que a intervenção europeia, por pressão imperial e por apoio a projetos migratórios com objetivos políticos, já havia lançado as bases para a colisão que se aprofundaria na etapa seguinte da história. Capítulo 5. Nacionalismo em colisão. A ascensão do nacionalismo europeu no século XIX não se limitou às nações já consolidadas. Alcançou também minorias e povos que buscavam autodeterminação ou um território próprio. Nesse ambiente de renovação ideológica, marcado por um antissemitismo crescente, o movimento sionista emergiu como resposta política à chamada questão judaica na Europa. Intelectuais e lideranças como Theodor Herzl defenderam que a segurança e a dignidade do povo judeu, continuamente perseguido e marginalizado, só poderiam ser garantidas por um Estado-nação soberano. Dentro dessa lógica, a terra de Israel, por seu peso religioso e histórico, foi vista como o destino considerado adequado para concretizar a aspiração, e o sionismo transformou a memória de Sião, antes sustentada sobretudo pela fé e pela tradição,
em um projeto político prático, orientado à obtenção de apoio internacional, recursos financeiros, migração e assentamento em uma região que permanecia sob domínio otomano e já era densamente habitada. Com a criação da Organização Sionista Mundial, ao final do século XIX, iniciaram-se as primeiras ondas migratórias, as Aliot, que buscavam redimir a terra, por meio da compra de propriedades e do trabalho agrícola, entendidos pelos participantes como retorno legítimo a uma pátria ancestral. Essa visão, porém, frequentemente ignorava a realidade das populações árabes que viviam ali havia séculos, ligadas ao solo por relações genealógicas, culturais e econômicas, e que não viam os recém-chegados apenas como vizinhos, mas como parte de uma transformação econômica e política apoiada por recursos externos. A construção de uma sociedade sionista autossuficiente, com preferência por mão de obra exclusivamente judaica e com mecanismos fundiários que restringiam venda, aluguel ou revenda a não-judeus, aprofundou a exclusão percebida e alimentou a desconfiança, deslocando a relação entre os grupos de uma convivência possível para uma competição cada vez mais estruturada. Em paralelo, a população árabe da Palestina não permaneceu alheia às forças do nacionalismo que atravessavam o mundo árabe. O aumento da imigração judaica e a compra de terras atuaram como catalisadores para um despertar político voltado à defesa da autodeterminação. Num primeiro momento, o sentimento de pertencimento esteve conectado a projetos mais amplos, vinculados ao nacionalismo árabe que, com o enfraquecimento otomano, aspirava a uma independência regional. Porém, à medida que o assentamento sionista se organizava e a interferência europeia se tornava mais evidente, a necessidade de afirmar uma identidade palestina específica ganhou urgência. Famílias notáveis, lideranças locais e intelectuais passaram a articular resistência política e ideológica, percebendo que o futuro da soberania local se via ameaçado por um movimento com objetivos nacionais explícitos e crescente capacidade institucional. A população palestina, que se entendia como herdeira legítima da terra e vinculava sua presença a uma ocupação longa, via a imigração sionista como ameaça existencial à forma de vida, à cultura e ao controle dos recursos, sobretudo da terra, base de uma economia agrária. Registros e jornais do período expressam preocupação crescente com a alienação fundiária e com a perspectiva de criação de um Estado exclusivamente judeu em uma região de ampla maioria árabe, o que seria visto como negação de direitos nacionais e históricos. A resistência, portanto, não se limitava a uma reação religiosa ou cultural, configurava-se como resposta política a um projeto que, ao buscar liberdade e refúgio para um povo, avançava em direção a um território ocupado por outra população, tornando a Palestina um espaço de colisão entre dois direitos percebidos como fundamentais, um de retorno e outro de permanência. As primeiras Aliot trouxeram milhares de imigrantes judeus, muitos deles idealistas, com o objetivo de construir uma sociedade nova, frequentemente organizada em moldes socialistas e agrícolas. A chegada contínua gerou atritos com comunidades árabes vizinhas e, em vários casos, com grupos que se viam como antigos detentores do uso da terra vendida. A tensão não se restringia às transações fundiárias, aparecia no cotidiano, na competição por trabalho, no uso da água e na disputa pelo significado do futuro da Palestina, já que cada lado interpretava seu projeto como incompatível com o projeto do outro. Para os recém-chegados, estabelecer um kibbutz ou um moshav era ato de construção e redenção. Para muitos camponeses árabes, era a materialização de um processo de colonização estrangeira que os marginalizava. Essas tensões latentes explodiram em episódios periódicos de violência, primeiro localizados e depois ampliados em motins e confrontos maiores, revelando o quanto se tornava difícil sustentar uma coexistência sob as premissas do sionismo político. A violência, condenada por ambos os lados, refletia uma luta por poder e soberania,
Setores árabes reagiam à percepção de invasão e expropriação, enquanto sionistas liam os ataques como prova de hostilidade e como justificativa para autodefesa e consolidação institucional. O Império Otomano, já enfraquecido, mostrava-se incapaz de controlar a escalada, e o conflito se encaminhava para um novo patamar com a Primeira Guerra Mundial, que derrubaria o Império e abriria a porta para uma intervenção ocidental decisiva. Capítulo 6. Promessas contraditórias e conflito crescente. A Primeira Guerra Mundial e a derrota do Império Otomano levaram a Palestina ao centro das disputas geopolíticas das potências europeias, interessadas em redesenhar o Oriente Próximo e, ao mesmo tempo, cumprir compromissos feitos a diferentes grupos, muitas vezes incompatíveis. Em 1916, Reino Unido e França firmaram o Acordo Sykes-Picot, que dividia secretamente esferas de influência e previa controle indireto na região, incluindo a Palestina. Em 1917, o governo britânico publicou a Declaração Balfour, prometendo apoio ao estabelecimento de um lar nacional para o povo judeu na Palestina. Para a população árabe local, que era majoritária, a promessa representou traição e imposição. Uma potência europeia definiu o destino de um território habitado sem reconhecer de modo equivalente as aspirações de autodeterminação dos residentes, ainda mais porque segmentos árabes haviam sido encorajados a se revoltar contra os otomanos sob promessas de independência. A Declaração Balfour tornou-se o primeiro grande endosso internacional ao projeto sionista e, após a Conferência de San Remo em 1920, foi incorporada ao mandato da Liga das Nações concedido ao Reino Unido. Assim, o apoio ao lar nacional passou de sinalização política a objetivo administrativo formal. Os britânicos ficaram presos entre duas exigências: facilitar o assentamento sionista e governar uma população árabe majoritária que rejeitava essa política. O mandato, estruturado sobre essa contradição, alimentou insegurança e radicalização. Nenhum dos lados se sentia plenamente protegido, e a violência cresceu conforme a confiança no arranjo diminuía. Durante o mandato, a imigração judaica aumentou e instituições sionistas se expandiram no plano político e econômico, o que intensificou, entre árabes palestinos, a percepção de expropriação e marginalização. A oposição árabe organizou-se em torno de um movimento nacional que exigia o fim do mandato e a criação de um governo representativo da maioria nativa, recusando a Declaração Balfour e contestando vendas de terras. As tensões explodiram em motins e, depois, na Grande Revolta Árabe de 1936-1939, iniciada como greve geral e convertida em insurreição armada contra o domínio britânico e a imigração sionista. A revolta evidenciou a profundidade do nacionalismo palestino e a determinação de resistir ao que era percebido como colonização. Foi reprimida com severidade pelas forças britânicas, com prisões em massa e punições duras, enquanto milícias sionistas fortaleceram suas capacidades militares, ampliando estruturas de defesa e ataque. No esforço de encontrar uma saída, uma comissão britânica, a Comissão Peel, propôs em 1937, pela primeira vez, a partilha da Palestina em 2 estados, um árabe e outro judeu. A proposta foi rejeitada pelos árabes por ser entendida como entrega de terras ancestrais a um movimento migratório, e o esmagamento da revolta enfraqueceu e desorganizou a liderança palestina às vésperas da Segunda Guerra Mundial. Em contraste, o movimento sionista, ao colaborar com os britânicos em atividades de policiamento e informação em certos momentos, fortaleceu-se militar e politicamente. A Segunda Guerra Mundial reduziu temporariamente os confrontos abertos, mas o Holocausto alterou o contexto global de modo decisivo. O assassinato sistemático de milhões de judeus intensificou a urgência do projeto sionista e ampliou, no Ocidente, a dimensão moral e humanitária do apelo por um lar nacional. No pós-guerra, a pressão pela imigração de sobreviventes para a Palestina tornou-se enorme, e a questão passou a ser tratada não apenas como debate colonial, mas como demanda histórica ligada a refúgio e reparação. O mandato britânico,
que tentara limitar imigração com o Livro Branco de 1939 para apaziguar os árabes, mostrou-se incapaz de conter o fluxo e de controlar a violência crescente, que passou a atingir também as forças britânicas, especialmente diante da oposição de milícias sionistas às restrições. Exausto pela guerra e diante de um conflito triplo, britânicos, árabes e sionistas, cada vez mais dispendioso e insustentável, o Reino Unido decidiu em 1947 transferir a questão da Palestina para a recém-criada Organização das Nações Unidas. O gesto marcou o colapso da administração mandatária e o início da fase final e mais dramática do processo, na qual a pressão internacional, agora atravessada pela memória do Holocausto e pelo peso da disputa nacional, empurraria a região para um confronto total e para uma partilha que deixaria marcas duradouras. Capítulo 7. A retirada e o vácuo. Com a questão da Palestina transferida para a ONU, foi criado o Comitê Especial das Nações Unidas para a Palestina, encarregado de estudar a situação e propor uma saída. Após meses de investigações e deliberações, o comitê recomendou o desmembramento do território em 2 estados independentes, um árabe e um judeu, com Jerusalém sob administração internacional. Em 29 de novembro de 1947, a Assembleia Geral aprovou a Resolução 181, que formalizava a partilha e atribuía 56% do território ao futuro Estado judeu e 43% ao futuro Estado árabe, deixando Jerusalém em regime internacional. A decisão, influenciada por fatores geopolíticos e pelo clima humanitário do pós-Holocausto, foi recebida com entusiasmo pela liderança sionista, por fornecer legitimidade internacional à criação de um Estado. A Resolução 181, porém, foi rejeitada pela Liga Árabe e pela liderança palestina, que a consideraram ilegal e profundamente injusta. Para os palestinos, a partilha violava o princípio de autodeterminação e entregava a um grupo minoritário, visto como colonizador e apoiado por potências externas, grande parte das áreas férteis e da costa, negando à maioria residente o direito de governar o conjunto de sua pátria. A recusa não se limitava a uma manobra política, expressava a convicção de que o plano representava a culminação de uma política ocidental que, desde o mandato, vinha comprometendo seus direitos nacionais. Somada à incapacidade da ONU de impor o plano no terreno e ao recuo britânico, essa rejeição transformou a partilha de uma proposta formal em um detonador de guerra civil e, logo depois, de conflito regional. Entre novembro de 1947 e maio de 1948, a Palestina mergulhou em uma guerra civil crescente, com milícias judaicas e árabes disputando estradas, localidades e posições estratégicas. À medida que a retirada britânica se aproximava, forças sionistas, mais organizadas e com orientação militar definida, avançaram para assegurar as áreas atribuídas pelo plano e, quando possível, ampliar o controle. Nesse contexto, foi executada a Operação Dalet, que envolveu a captura de aldeias e cidades palestinas. Em meio à ofensiva, aos combates e ao clima de intimidação, ocorreu o êxodo de centenas de milhares de palestinos, evento lembrado por eles como Nakba, a catástrofe, que se tornou ponto central de sua memória coletiva. A Nakba significou a destruição de centenas de aldeias e o deslocamento de aproximadamente 750 mil palestinos, que se tornaram refugiados em Gaza, na Cisjordânia e em países árabes vizinhos. A criação do novo Estado israelense, assim, foi vivida por muitos palestinos como inseparável do colapso de sua sociedade nas áreas que passaram a compor Israel. A fuga não foi uniforme. Parte da população deixou suas casas por medo da violência e de massacres. Em outros casos, houve expulsões diretas por ordens e operações militares, e ao final, o retorno foi bloqueado pelas novas autoridades, consolidando perda de casas, terras e meios de vida como um trauma fundador. Em 14 de maio de 1948, com o mandato britânico expirando, David Ben-Gurion declarou o Estado de Israel.
Em seguida, exércitos de 5 estados árabes vizinhos entraram no território, afirmando buscar impedir a consolidação do Estado judeu e proteger a população palestina. A Guerra Árabe-Israelense de 1948 terminou em 1949 com vitória israelense e acordos de armistício separados. O resultado redefiniu o mapa. Israel não apenas manteve o que fora previsto na Resolução 181, como também incorporou mais de 60% da área destinada ao Estado Árabe Palestino, incluindo grande parte de Jerusalém. Ao final, Israel controlava cerca de 78% da Palestina histórica, enquanto a Cisjordânia, com Jerusalém Oriental, ficou sob domínio jordaniano e Gaza sob a administração egípcia. O Estado Árabe Palestino previsto pela ONU não se materializou, e o povo palestino permaneceu sem Estado, dividido entre os que ficaram dentro das novas fronteiras israelenses e a diáspora refugiada. Para Israel, 1948 foi a Guerra da Independência. Para os palestinos, foi o aprofundamento da Nakba, que selou a perda da pátria e a negação de sua autodeterminação, consolidando o conflito como questão de sobrevivência e retorno. Com o fim da guerra, a maior parte da população árabe do território que se tornou Israel foi expulsa ou forçada a fugir, originando a crise dos refugiados palestinos, que se tornaria um dos núcleos mais difíceis e persistentes do conflito. Centenas de milhares buscaram abrigo em campos improvisados na Cisjordânia, então anexada pela Jordânia, na faixa de Gaza, sob controle egípcio, e em países vizinhos, como Líbano, Síria e a própria Jordânia, levando consigo o mínimo possível e preservando símbolos de retorno, como as chaves das casas deixadas para trás. A ONU criou a UNRWA para administrar essa emergência, mas os campos rapidamente se tornaram assentamentos duradouros. Gerações nasceram e cresceram sobre o Estatuto de Refugiados, mantendo viva a lembrança da pátria perdida e a exigência do direito de retorno. A permanência forçada em países anfitriões gerou tensões profundas. Em alguns contextos, como a Jordânia, houve integração à cidadania. Em outros, como o Líbano, os refugiados permaneceram em limbo legal, com restrições de trabalho e acesso a serviços, o que transformou muitos campos em espaços de precariedade, ressentimento e mobilização política. A recusa israelense em permitir o retorno, justificada por razões de segurança e por preocupações demográficas ligadas ao caráter judaico do Estado, consolidou a diáspora palestina como uma nação em exílio. Assim, a questão dos refugiados deixou de ser emergência temporária e tornou-se problema político permanente, central para qualquer solução, e o destino de milhões de desterrados passou a operar como obstáculo decisivo à paz. O território que deveria formar o Estado Árabe Palestino, segundo a partilha, acabou dividido entre duas potências árabes após 1948. A Cisjordânia, incluindo Jerusalém Oriental, foi anexada pela Jordânia em 1950, um ato reconhecido por poucas nações. Os palestinos ali foram integrados como cidadãos jordanianos, mas a anexação também significou absorção territorial que adiou a autodeterminação palestina. Gaza, por sua vez, tornou-se enclave superpovoado, repleto de refugiados, administrado militarmente pelo Egito, que não o anexou formalmente, tratando-o como território sob tutela. Essa divisão impediu a formação de uma entidade política palestina única e robusta. A vida política ficou condicionada às prioridades de governos estrangeiros, enquanto a energia nacionalista era frequentemente canalizada para a resistência e para o ativismo nos campos e na diáspora. Apesar disso, a identidade palestina não se dissolveu. Ao contrário, a experiência de perda, deslocamento e controle externo serviu como cimento de coesão, produzindo senso de injustiça compartilhada e foco renovado na libertação. A administração por Estados árabes podia ser percebida por alguns como proteção, mas para muitos palestinos também era limitação, pois a aspiração era independência e não integração permanente a reinos vizinhos. Nesse cenário de fragmentação territorial e ausência de Estado, a necessidade de representação nacional impulsionou a organização política e, crucialmente, a luta armada.
A partir de meados dos anos 1950, surgiram grupos de fedaim que realizavam incursões contra Israel a partir de países vizinhos, expressando a recusa em aceitar o status quo e mantendo a confrontação direta. A virada institucional veio em 1964, com a fundação da Organização para a Libertação da Palestina, inicialmente sob tutela da Liga Árabe, mas que rapidamente ganhou autonomia e perfil revolucionário. A OLP, sobretudo após a ascensão de facções como o Fatah, liderado por Yasser Arafat, passou a ser vista por muitos palestinos como representante legítima. Atuando do exílio, defendia a transformação radical do quadro político, buscando a substituição do Estado de Israel por um Estado palestino laico e democrático em toda a Palestina histórica. A Carta de 1968 consolidou a luta armada como principal via, convertendo o movimento nacional em ator não estatal de peso geopolítico, empenhado em uma guerra de libertação contra um Estado soberano. Mesmo com fragmentações internas, a OLP manteve a questão palestina no centro da agenda regional e internacional, preparando o terreno para a próxima fase, na qual o mapa voltaria a mudar e o conflito se tornaria ainda mais devastador. Capítulo 9. A Guerra dos 6 Dias e o início da ocupação duradoura. A tensão acumulada entre Israel e os países árabes vizinhos, alimentada pela questão dos refugiados, pela militarização das fronteiras e pela retórica nacionalista, explodiu em junho de 1967 na Guerra dos 6 Dias, um conflito relâmpago que alterou de forma permanente a geografia e a dinâmica do Oriente Próximo. Em uma ofensiva rápida e devastadora, Israel não apenas respondeu às ameaças percebidas, como também conquistou territórios que estavam fora de seu controle desde 1948. Em 6 dias, tomou a Cisjordânia e Jerusalém Oriental da Jordânia, a faixa de Gaza e a península do Sinai do Egito, e as colinas de Golã da Síria, ampliando drasticamente a área sob seu domínio. A conquista de Cisjordânia e Gaza, em particular, colocou Israel no controle direto de toda a Palestina histórica e de mais de 1 milhão de palestinos, que haviam permanecido na terra após 1948, convertendo-os em população submetida à ocupação militar. Jerusalém Oriental, cidade que concentra lugares sagrados para judeus, muçulmanos e cristãos, foi anexada imediatamente, num ato não reconhecido internacionalmente, mas que unificou o controle da cidade sob uma administração única pela primeira vez desde a Guerra de 1948. Para os palestinos, 1967 marcou o nascimento de uma ocupação que perdura até hoje e foi vivida como Naksa, o revés, aprofundando o sentimento de perda e subjugação e reorientando a luta nacional para a resistência à presença militar israelense no que restava de sua terra. Após a vitória, Israel implantou um regime de administração militar nos territórios ocupados, com um conjunto de leis e ordens militares que passaram a regular a vida palestina em detalhes, da construção de casas e estradas à organização política e econômica, produzindo, na prática, um quadro de negação de direitos civis e políticos plenos. Paralelamente, iniciou-se a construção de assentamentos israelenses na Cisjordânia e em Gaza, com o objetivo de fixar presença civil judaica permanente nos territórios, apoiada por diferentes correntes políticas e religiosas dentro de Israel. A política de assentamentos, vista como ilegal pela maior parte da comunidade internacional por violar a Quarta Convenção de Genebra, tornou-se o principal obstáculo físico e ideológico a uma solução futura, pois transformava o território ocupado em uma paisagem cada vez mais irreversível. A expansão de assentamentos, com cidades e vilarejos para colonos em áreas anteriormente palestinas, trouxe confisco de terras e recursos, especialmente água, e fragmentou o espaço palestino. Criou-se uma dualidade jurídica e material. Palestinos e colonos passaram a viver próximos, porém submetidos a regimes legais distintos. Assentamento assumiu caráter estratégico, com estradas exclusivas, barreiras e postos de controle que restringiam severamente a circulação palestina, afetando economia, vida social e acesso a serviços.
A ocupação, assim, foi além da presença de soldados. Tornou-se uma rede densa de controle civil e militar, voltada à segurança e à expansão do projeto de colonização, produzindo uma realidade no terreno que dificultava a construção de um Estado palestino contíguo e viável. A derrota de 1967 também radicalizou a resistência palestina. Com o foco deslocado para a luta contra a ocupação, a OLP, atuando do exterior, ganhou prestígio e apoio popular, ao passo que organizações palestinas estabeleceram bases na Jordânia, no Líbano e na Síria, transformando esses países em palcos da confrontação armada com Israel. Em 1968, a Batalha de Karameh, embora de impacto tático limitado, teve grande efeito simbólico ao elevar a imagem dos fedaíns e consolidar a OLP como referência central do movimento nacional. A crescente autonomia palestina em países anfitriões gerou crises políticas, com destaque para o Setembro Negro na Jordânia em 1970, quando o rei Hussein expulsou violentamente facções palestinas, que se deslocaram para o Líbano, contribuindo para a instabilidade regional. A resistência, entretanto, não se limitou às armas. Manifestou-se também em desobediência civil, em iniciativas comunitárias e na preservação de uma vida cultural e social resiliente sob o regime militar, sinalizando que a identidade nacional não seria facilmente esmagada. A OLP passou a operar como um governo no exílio e conquistou reconhecimento internacional, culminando no discurso de Yasser Arafat na Assembleia Geral da ONU em 1974 e no reconhecimento da organização como representante legítima do povo palestino. Ocupação e resistência tornaram-se, desse modo, o núcleo do conflito, e a ausência de uma solução política alimentou um ciclo de ação e contra-ação que prepararia o terreno para a primeira grande revolta popular nos territórios ocupados. Capítulo 10. O longo caminho para a resolução. 2 décadas após o início da ocupação, a frustração acumulada, a repressão militar e a falta de perspectivas políticas levaram a uma explosão de resistência popular em dezembro de 1987, a primeira intifada. Diferente de fases anteriores, o movimento não foi inicialmente conduzido pela OLP no exílio, mas por comitês locais e uma nova geração de ativistas. Caracterizou-se, sobretudo, por resistência de baixa intensidade e ampla participação social, com greves, boicotes e confrontos diários, nos quais jovens enfrentavam soldados com pedras e, por vezes, coquetéis Molotov, enquanto a resposta israelense incluía força letal e repressão em massa. A visibilidade dos confrontos e a cobertura midiática internacional expuseram a brutalidade da ocupação e a sensação de desesperança, recolocando a questão palestina no centro da agenda global. A intifada pressionou a OLP a se reposicionar e buscar iniciativa política. Em 1988, houve a Declaração de Independência Simbólica da Palestina e o reconhecimento implícito de Israel, com a aceitação do princípio de 2 estados nas fronteiras de 1967. O levante mostrou que a ocupação, apesar da superioridade militar, era politicamente insustentável no longo prazo e abriu caminho para negociações diretas, facilitadas pelo novo contexto internacional após o fim da Guerra Fria. As conversas começaram formalmente na Conferência de Madrid, em 1991, e culminaram nos Acordos de Oslo de 1993 e 1995, que representaram o primeiro reconhecimento mútuo oficial entre Israel e a OLP. Oslo propôs uma retirada gradual israelense de partes da Cisjordânia e de Gaza e instituiu a Autoridade Palestina, um órgão de autogoverno com poderes limitados sobre áreas específicas. A expectativa de que esse arranjo provisório levaria à criação de um Estado palestino em poucos anos gerou esperança e, ao mesmo tempo, desconfiança, pois as lacunas do acordo eram amplas e as questões centrais foram adiadas. A implementação foi lenta e marcada por continuidade dos assentamentos, por ataques de grupos palestinos que rejeitavam o processo e por ambiguidade em torno das questões de status permanente, fronteiras, Jerusalém, refugiados e assentamentos.
A Autoridade Palestina, que deveria ser etapa transitória rumo à soberania, viu sua atuação constrangida pelo controle militar e pela primazia israelense em temas de segurança sobre grande parte do território, o que a transformou em estrutura de autonomia parcial sem soberania efetiva. O assassinato de Yitzhak Rabin, em 1995, e o colapso das negociações de Camp David em 2000 corroeram a confiança e minaram o otimismo associado a Oslo. Com o fracasso em alcançar um acordo final, eclodiu a Segunda Intifada, bem mais violenta, marcada por ataques suicidas palestinos e retaliações militares israelenses em grande escala. Em resposta, Israel iniciou a construção do Muro de Separação na Cisjordânia, apresentado como barreira de segurança contra infiltrações, mas que em muitos trechos se desviou da linha verde, incorporando áreas e confiscando terras, além de separar comunidades, o que foi condenado pela Corte Internacional de Justiça como violação do direito internacional. A retirada unilateral israelense de Gaza em 2005 e o bloqueio subsequente, após a ascensão de facções islâmicas que rejeitam acordos, aprofundaram a crise humanitária e política no enclave. Hoje, o quadro é de fragmentação territorial e crise política prolongada. A Cisjordânia permanece pontilhada por assentamentos e estradas exclusivas, dividida em zonas de controle palestino total, parcial e israelense total, o que torna a viabilidade de um Estado palestino contíguo cada vez mais teórica. Em Gaza, o bloqueio e a instabilidade consolidaram um cenário de emergência permanente, enquanto a divisão interna palestina entre a Autoridade Palestina na Cisjordânia e forças islâmicas em Gaza aprofunda o impasse. A solução de dois estados, apoiada pela maior parte da comunidade internacional, enfrenta o desafio prático da expansão dos assentamentos e da resistência das partes em ceder nos pontos centrais, perpetuando o ciclo de ocupação, resistência e violência que define a história recente da região.